Um outro conceito que cai com muita frequência é o conceito de bonificação. Olha só, vamos desenhar a bonificação aqui. Aqui nós vimos que eu tenho, aqui é quando nós fizemos o nosso balanço. No nosso balanço, nós vimos que aqui são os recursos de terceiros, né? Que é constituído aqui do capital social da empresa. Nossa, desenho mal feito, né? Vamos melhorar. Então, aqui a empresa tem a contabilidade dela. Nessa contabilidade, nós já vimos que isso aqui é o passivo, ou seja, a fonte de recursos. E aqui que a empresa estava, essa parte é a parte do capital dos sócios, dos acionistas, que é o chamado capital social. Tudo bem. Aí aqui nós temos o demonstrativo de resultado do exercício, chamado de DRE, e que lá no final das contas vai apurar o que a empresa teve de lucro líquido, ou seja, depois que já pagou lá todos os seus impostos. Tudo bem, vamos supor que nessa apuração a empresa teve lá 100 mil de lucro. Aí a empresa fala assim, pela legislação, nós podemos fazer o que quiser com esse lucro? Não, eu já sei que eu já tenho um destino definido. Primeiro é o qual? Distribuição para os acionistas. Quanto? No mínimo, 25%. Tudo bem. Imagine o seguinte, vamos supor que eu estou lá conversando com o Zé e falo assim, Zé, quanto você ganha? Aí o Zé fala assim, eu ganho R$1.000. Eu falo, e quanto que você guarda, né? Eu falo, quanto que eu guardo? Não guardo nada, né? Eu falo, que é isso, Zé? Se tiver uma infecção de garganta, como é que você vai pagar? Não, Mara, doenço não, eu sou vacinado, né? Mas se arrumar uma namorada nova, precisar levar no cinema, não, tem que gostar de mim pobre, não é assim que o Zé fala? Aí fala, e se a avó morrer? Como é que quando a vó pobre morre, como é que a gente tem que fazer? Ninguém aqui tem vó pobre, não? Né? O dia que a minha morreu, ali, ó, rateado, né? Você tem que ratear a flor, ratear o lanche que vai ter lá no velório, tudo. Mas não, vai ter que deixar a avó na geladeira, porque não tem nem um centavo. Então, toda pessoa previdente deveria ter uma reserva, por menos que ganhe, ok? Só que a legislação não tem como obrigar a pessoa a ter uma reserva. Não, você vai guardar uma parte do seu dinheiro. Mas no caso da empresa, a legislação obriga, que a lógica é a mesma. Se tudo que a empresa ganhar, né, tudo que ela tiver de lucro, ela gastar ou ela investir, se de repente tiver um ano que tiver um prejuízo, ou então teve lá uma greve, ou perdeu o mercado, ou seja, qualquer coisa que precisar de recurso, eu vou ter que acabar desfazendo do capital social. Então, a legislação fala, olha, período de vacas gordas é prenúncio de vacas magras, não é assim que se fala na roça? Então, enquanto as vacas são gordas, eu tenho que guardar parte dessas vacas. Então, a legislação fala, olha, desse lucro aqui, uma parte vai ser guardado na forma de reservas. Essa reserva é uma reserva obrigatória. Aí eu tenho várias categorias de reserva. Eu tenho que guardar uma reserva do capital, reserva de lucro, reserva de contingência, reserva de reavaliação, ou seja, várias reservas, que nós não precisamos saber os nomes. Nós precisamos saber que essas reservas ficam aqui, ó, do mesmo lado do capital social. E quando eu somo capital social mais reservas, isso aqui me dá o patrimônio líquido da empresa. Então, o que é o patrimônio líquido? É o somatório do capital social mais reservas. Tudo bem. Vamos supor que a legislação fala assim, olha, se você tem empresa que guardar de reserva aqui 5% do lucro. Tá bom. Posso guardar 10% eu, empresa? Posso, não pode ser menos. Então, vamos supor que a empresa não tem nenhum projeto de investimento agora, vai esperar o cenário melhorar, e aí ela vai deixar isso aqui como reserva. Pode. Tá bom. Aí, vamos fazer uma assembleia
e na assembleia fala assim, essa reserva está muito alta. Quando a empresa tem muita reserva, tem analista de banco que fala assim, isso não é bom. Não precisa reservar muito recurso, tem que fazer a reserva só legal. Então, o que a empresa faz? Vamos pôr número aqui. Vamos supor que ela tem aqui de capital social 60 e 40 de reserva. Quanto que é o patrimônio? 100. Então, o patrimônio aqui vai ser 100. Aí, o que a empresa faz lá na Assembleia? Fala, olha, vamos supor que a reserva obrigatória ali seja 20, ok? Tá falando, então nós vamos adequar a reserva à legislação, vamos deixar a reserva agora só com 20. E vamos incorporar a diferença no capital social da empresa. Então, o capital agora virou, incorporamos isso aqui, o capital agora virou 80. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu tirei valor que estava na reserva, incorporei, fortaleci o capital social, que passou a ser 80. Alterei o patrimônio líquido? Não. Tudo bem. O que é o conceito do capital social? De que ele é formado? Vamos mudar a pergunta, melhorar a pergunta, né? O que é a menor fração do capital social de uma empresa? Quando pergunta direito, não tem erro, né, gente? Então, se a ação é a menor fração do capital social da empresa, se eu aumentei o capital, o que eu estou aumentando necessariamente? A quantidade de ações, ok? Só que essas ações, eu interferi, eu captei mais recurso no mercado? Não. De onde surgiram essas ações? Porque eu incorporei as reservas ao capital social da empresa. Se eu não trouxe acionistas novos e gerei mais ações, quem vai ser o dono das novas ações? Os acionistas velhos, ok? Não necessariamente velhos, né? Antigos, né? O que isso quer dizer? Nós temos lá, nosso capital era de 60. Vamos supor que eu, Mara, era detentora de 50% do capital, ok? Aí tinha lá o Zé, que era dono de 30%, e o Manuel, que era dono de 20%, ok? Aí, quanto que nós incorporamos aqui? 20. Como é que nós vamos distribuir essas ações equivalentes agora a 20 no nosso capital social? Mantendo a mesma proporção. Então, eu vou receber aqui 10, o Zé vai receber 6 e o Manel vai receber 4. Como é que chama isso? Bonificação, ok? Então, o que é o conceito de bonificação? É uma distribuição gratuita, então sublinhem o gratuita, porque sempre vem o quê? É uma distribuição com ônus. Não, com ônus é quando eu vendo, eu não estou vendendo, eu estou distribuindo. Então, é uma distribuição gratuita de novas ações, para quem? Para os acionistas da empresa, mantendo a proporcionalidade do capital, sendo que esse aumento do capital social é em função da incorporação de reservas. Não, Mara, você falou rápido, repete, né? Você cria... Não, eu tenho mais ações no mercado. Por quê? Porque essa parte aqui nova do capital, ela não existia. De onde que ela saiu? Porque eu tirei o valor da reserva, que não é ação, reserva é reserva, e transformei aquela reserva em capital. Então, necessariamente, aquele valor do capital novo, ele tem que ser expresso em quantidade de ações. Então, vou repetir. O que é a bonificação? Bonificação é uma distribuição gratuita de novas ações aos acionistas, ok? Na proporção do capital, ok? Decorrente de quê? Por que eu distribuí? Porque eu aumentei o capital social pela incorporação de reserva. O que cai? Primeiro, falando que é com ônus. Segundo, fala que aumentou o capital social pela incorporação de lucro, pela captação de novos recursos do mercado, pela venda de debêntures, ou seja, não, tirei dinheiro da reserva e transformei aquilo em capital. Aumentei o número de ações no mercado? Aumentei. Aumentei o capital social?
Aumentei, não era 60? Agora virou 80. Aumentei o patrimônio? Aumentei a riqueza do acionista? Sim, porque eu tinha aqui 50% das ações, agora eu continuo com 50%, só que agora eu tinha 30 ações, agora eu tenho 40. Ok?